Hi everyone, I'm teacher Letícia, and I'm here to help you learn English with some video classes. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Letícia, professora de inglês da Rede Municipal de Silva Jardim, e estou aqui para ajudar vocês a aprenderem um pouquinho de inglês através de videoaulas. Vamos lá? In this class, we're going to talk about the past. Okay, let's see different ways of talking about the past. A gente vai ver maneiras diferentes de falar sobre o passado hoje, ok? So, first thing we're going to talk about is the verb be in the past tense. A gente vai ver primeiro as formas do verbo to be no passado. E aí, antes disso, a gente vai relembrar quais são as formas do verbo to be no presente. Bem rapidamente, vamos dar uma pincelada nisso, né? Então, vocês devem lembrar, né, que o verbo to be no presente, o verbo to be significa ser ou estar, né? E no presente ele possui três formas diferentes, né? In the present, am, is, are. E qual é a diferença entre essas três formas? Elas significam a mesma coisa, né? Todas elas significam ser ou estar, mas elas são usadas de acordo com a pessoa a qual elas se referem. Então, nós usamos am para I, né? Que é eu, para dizer então eu sou, eu estou. Usamos is para he, she ou it, né? Lembrando aí então que he é ele, she é ela, it é ele ou ela quando não é a pessoa, né? E aí nós usamos então is para essas três pessoas, né? Para a terceira pessoa do singular, no caso, e para dizer então que ele é ou ela é, ele é, ou ele está ou ela está, né? De alguma maneira. E usamos are para we, you e they, né? Nós, vocês e eles, para dizer então que nós somos ou estamos, você é ou está, vocês são ou estão, e eles são ou estão de alguma maneira, ok? Então, eu tenho exemplos aqui. O primeiro dizendo I am happy. Quero dizer, então, que eu sou feliz ou eu estou feliz, né? Dependendo da situação, a gente traduziria de forma diferente, né? Qual que seja mais adequada. Nós temos aqui também he is a teacher, para dizer, então, que ele é professor. You are at home, você está em casa ou vocês estão em casa, né? E aí, agora, lembrando quais são as formas do presente, a gente vai pensar, então, um pouquinho quais são as formas do verbo to be no passado, né? Então, no presente, a gente relembra aí que o verbo to be tem três formas, né? No passado, ele tem duas formas, que são was e were. Nós usamos was quando a gente se refere, no caso, a I, he, she, it, and were quando a gente se refere a we, you e they. Então, vocês podem perceber que onde lá no presente a gente usa am e is, no passado a gente usa was. Onde no presente a gente usa are, no passado a gente usa were. Vamos ver uns exemplos. Ó. Poderia dizer que I was sad, ou seja, eu estava triste. He was a teacher, ele era professor. You were at school, você estava na escola. E aí eu tenho aqui uma imagem representando fases da vida dessa pessoa aqui, né? Esse é o John. Então, this is John, ok? This is John. Esse é o John, hoje em dia, né? Em 2021, 2021. And here we have John when he was younger. Essas imagens aqui representam o John quando era mais jovem, né? Então, eu posso dizer sobre ele hoje, né? Agora, no presente, or in the present, that John is 80 years old. Né? Ou seja, o John tem 80 anos de idade. Ou seja, he is old, né? Ele é velho, é idoso. E se eu pensar nessa imagem aqui, ó, em 1951, né, em 1951, he was 10 years old, ele tinha 10 anos, olha, John was 10 years old. Ou seja, posso dizer, he was young, ele era jovem. Então, now, he is 80. In the past, he was 10. Now, he is old. In the past, he was young. Ok? Então, essas formas aqui que a gente está usando vão sempre se referir a coisas que já aconteceram, né, no passado, que eram ou estavam de alguma maneira. Ok? Vamos ver como é que a gente forma, então, as frases no passado com o verbo to be. Ok? So, in the affirmative form, we need to use the subject, o sujeito da frase, né? Que a gente vai pensar de quem a gente está falando. E aí vamos ver, de acordo com ele, se a gente vai usar was ou were. Então, quando a gente se referir ao I, he, she, it, vamos usar was. Quando a gente se referir a we, you e they, vamos usar were. Então, eu tenho aqui, por exemplo, I was happy, né? Eu estava feliz. Se eu fosse dizer que ele estava feliz, eu diria o quê? He
was happy. Quero dizer que ela estava feliz. She was happy. E assim por diante, né? Então, aqui a gente pode usar o was para todo mundo e eu poderia dizer qualquer coisa das pessoas. Posso dizer, por exemplo, I was hungry, eu estava com fome. I was a nurse, eu era enfermeira. I was big, não vai caber, né? It was big poderia, né? Essa coisa, né? Alguma coisa, algum item era grande. Então, por exemplo, estou falando sobre uma casa, né? Ah, it was big, ela era grande. Ou sobre uma TV, it was big, ela era grande também. Então, a gente vai usar o sujeito, o verbo e o complemento que for necessário ali na nossa frase, que a gente quiser dizer como era a situação daquela coisa no passado, ou da pessoa, né? No plural, a gente vai usar, então, we, you e they, né? Nós, vocês e eles. Podemos usar esse you, pode ser você também no singular, né? Então, eu vou dizer, we were early. Então, nós chegamos cedo, nós estávamos adiantados, né? You were at school. Você estava na escola, ou vocês estavam na escola. They were quiet. Eles estavam quietos. Ok? Então, essas são formas afirmativas. E na forma negativa, como é que a gente pode fazer? Basta acrescentar um not depois do was, ou juntar o was com not, né? Assim, ó, e fazer wasn't. Então, eu posso dizer I wasn't sad. Eu não estava triste. Ou posso dizer I was not sad. É a mesma coisa. Wasn't, was not. Poderia dizer he wasn't thirsty. Ele não estava com sede. She wasn't a teacher. Ela não era professora. It wasn't small. Não era pequeno. We weren't late, nós não estávamos atrasados. You weren't at home, você não estava em casa, vocês não estavam em casa. They weren't noisy, eles não eram barulhentos. Né? Então, aqui, se a gente juntar as frases, a gente vai ter até contrários. Né? Por exemplo, I was happy, I wasn't sad. Ou seja, eu estava feliz, eu não estava triste. Né? He was hungry, he wasn't thirsty. Ele estava com fome, não estava com sede. She was a nurse, she wasn't a teacher. Ela era enfermeira, não era professora. Né? It was big, it wasn't small. Esse item, essa coisa, ele era grande, não era pequeno. We were early, nós estávamos adiantados. We weren't late, nós não estávamos atrasados. You were at school, you weren't at home. Você estava na escola, não estava em casa. They were quiet, they weren't noisy. Então, eles estavam quietos, não estavam barulhentos. Ok? Então, a gente tem aí maneiras de dizer essas frases na forma afirmativa e na negativa. E se eu quisesse perguntar? Então, a forma interrogativa, né, a maneira que a gente faz pergunta, é invertendo a ordem do sujeito e do verbo. Então, aqui onde eu afirmava they were happy, né, numa frase afirmativa, na hora de perguntar, nós vamos trocar a posição aqui do sujeito, que no caso é o they, e do verbo to be no passado, que é o were. Eu vou perguntar, então, were they happy? Né? Eles estavam felizes? Aí eu posso responder, yes, they were. Né? Sim, estavam. Ou no, they were. Não, não estavam. Então, aqui estava afirmando, she was rich. Ela era rica. Se eu fosse perguntar isso, eu perguntaria como? Invertendo a ordem aqui, né? E aí perguntaria, was she rich? Yes, she was. Or no, she wasn't. Então, não é muito complexo, só tem que lembrar de fazer essa inversão aí, né? Do sujeito e do verbo. Ok? E quando a gente quiser perguntar com WH words, que são aquelas perguntinhas que começam, né, com WH, que são, no caso, os pronomes interrogativos, né? Where, why, when, who, when. Então, se eu perguntar aqui, ó, por exemplo, where was he last week, por exemplo? Onde ele estava a semana passada, né? Ou why was he nervous? Por que ele estava nervoso? Ou when were you at home? Quando você estava em casa? A gente poderia perguntar de maneiras diferentes, qualquer um desses, né? Pode ser usado com was ou com were, a depender, no caso, do sujeito, né? E vamos usar os complementos que forem necessários em cada frase que a gente quiser fazer. Vamos ver os exemplos que temos aqui embaixo. Ó. Tem uma perguntinha querendo saber, why was he angry? Por que ele estava zangado, né? Por que ele estava chateado? Where were you yesterday? Onde você estava ontem? When was he nervous? Quando ele estava nervoso? E who were those people? Quem eram aquelas pessoas? Então, são exemplos de perguntas com WH words, ok? Então, quando a gente fizer esse tipo de pergunta, basta acrescentar essas palavrinhas antes do was e do were, né? Bem no início da frase, ok?
Aqui nós temos alguns exemplos, né, de perguntinhas e respostas, para vocês verem que sempre a gente vai começar a pergunta com was e were, né, a não ser que tenha uma WH word, né, uma pergunta com what, where, when, aí essa palavrinha entraria antes ainda disso aqui, né? E aí, possíveis respostas, né, affirmative and negative short answers, respostinhas curtas afirmativas e negativas, ok? Então, esses exemplos aí, vocês podem depois dar uma pausa e olharem com calma, ok? Now let's see the verb there be in the past. Vamos acompanhar o verbo there be no passado, que é o verbo haver, né? Então, a gente conhece o verbo haver no presente, que é usado para dizer que há ou existe alguma coisa. Então, a gente usa there is e there are. Lembra da diferença de there is e there are? É para dizer que há ou existe alguma coisa. A diferença é que um é usado no singular, singular form, e o outro é usado no plural, plural form. Então, nós usamos there is para dizer que há ou existe uma coisa. Então, por exemplo, tem um carro em algum lugar, né? E there are, no plural, para dizer que tem coisas. Então, por exemplo, there are cars, né? Há carros. And the past form, a forma do passado, exatamente tem a mesma diferença, né? Singular and plural. So we use there was for singular nouns and there were for plural nouns. A gente vai usar there was para singular e there were para o plural. E aí, para dizer que havia ou existia alguma coisa no passado, né? Ou que houve também, poderia ser. Então, vamos observar aqui essas imagens e tentar montar frases sobre elas. Então, a primeira a gente pode dizer assim, ó, observando essa imagem aqui, there is a dog in the backyard. Quero dizer o quê? Que há um cachorro no jardim, né? Tem um cachorro no jardim. Então, essa é uma frase afirmativa com o verbo there be, né? E no presente. E se eu fosse falar dessa imagem aqui, querendo dizer, então, que haviam cachorros, né? Muitos cachorros na rua. Então, eu diria, there were many dogs on my street. Há muitos cachorros na minha rua. E no passado, a gente poderia dizer, então, there was a dog in the backyard, supondo, então, que essa imagem aqui foi tirada no passado, né? Então, there was a dog, havia um cachorro no jardim. O quintal, né? E there were many dogs on my street. Havia muitos cachorros na minha rua, no passado também. Então, a diferença vai ser singular e plural. Aqui, there was a dog é singular, many dogs, muitos cachorros, plural, né? Let's see the affirmative, negative, and questions with there be. So, in the affirmative form, we could say, for example, there was a car in front of my house. Ou seja, havia um carro em frente à minha casa. Okay? So this is an affirmative sentence in the singular form. Uma frase afirmativa no singular. A car quer dizer um carro, né? Singular. And there were cars in front of my house. Haviam carros em frente à minha casa. Então é plural, né? Cars, mais de um. A gente usou there were. Ok? In the negative form, we would only add not. A gente vai só acrescentar o not depois do was aqui. Eu diria, então, there was not a car in front of my house. Não havia um carro em frente à minha casa. Poderia trocar esse there was not, né, por there wasn't. E na negativa, no plural, there were not cars in front of my house, or there weren't cars in front of my house. Não havia carros em frente à minha casa. And the questions, as perguntas. Basta também inverter a ordem. Então, eu vou perguntar, ao invés de com there was, there were, eu vou trocar. Vai ficar, was there a car in front of my house? E aí, no plural, were there, né? Então, were there cars in front of my house? Havia carros, né, em frente à minha casa. E como é que eu respondo isso? Se eu perguntei, was there a car in front of my house? Tinha um carro em frente à minha casa? Eu posso responder que sim, né? Yes. E que não, no. Então, na afirmativa, eu diria, yes, there was. E na negativa, no, there wasn't. Were there cars in front of my house? Yes, there were. Or no, there weren't. Né? A respostinha curta para dizer que não, não havia. Ok? Now here we have some more examples. So there were a few houses across the street. Havia algumas casas do outro lado da rua. There was some milk in the carton. Então tinha um pouco de leite, né? Havia um pouco de leite na caixa. I'm sure there were a lot of mistakes in my test. Tenho certeza que eu tive alguns erros, né? Que tinha muitos erros na minha prova.
There was a storm last night. Houve uma tempestade na noite passada, né? Ontem à noite. So these are all affirmative sentences, right? And the negative, I can say, I guess there wasn't anybody at home. Então, eu acho que não havia ninguém em casa. Então, there wasn't, não havia, né? There weren't any interesting books for me to read. Então, books, plural, a gente usou there weren't. Was there a box of chocolate on the table when you arrived? Então, havia uma caixa de bombom, né, uma caixa de chocolate na mesa quando você chegou. Então, a box of chocolate é uma caixa, né? Singular. Então, was there? Were there many parents waiting for the teacher? Parents, a gente sabe, né, que são pais, né? O pai e a mãe. Então, o plural aqui, ó, parents. Então, were there many parents? Havia muitos pais esperando pelo professor. Então, nós temos plural, por isso usamos there were, or were there in the question, okay? Now, let's see the past continuous, okay? The past continuous is a verb tense that is used to talk about events that were in progress at a particular time in the past. Então, para falar sobre eventos que estavam acontecendo, né? Estavam em progresso mesmo durante um tempo no passado. Então, se a gente observar isso aqui como se fosse uma linha do tempo, né? Em que aqui era o passado, aí o tempo foi passando, né? E vai seguindo, né? Para lá vai ser o futuro. Então, supondo que eu aqui, num tempo passado, I started talking to my friend, eu comecei a falar com o meu amigo, a conversar com o meu amigo. E aí aqui eu parei de falar com o meu amigo, terminei a conversa, né? Então, durante esse tempo, entre o tempo que eu comecei, né, o horário que eu comecei e o horário que eu terminei, essa ação estava acontecendo, né? Ela estava em curso. Então, esse tempo aqui é o que é representado pelo past continuous, né? Então, eu poderia dizer I was talking to my friend, ou seja, eu estava falando, né? Eu estava conversando com meu amigo durante esse tempo, né? Entre o tempo que a ação começou e terminou, I was talking to my friend, eu estava conversando com meu amigo. Olha esse outro exemplo aqui, ó. She was listening to music. Ela estava ouvindo música. Então, olha só, aqui tem também a timeline, né, uma linha do tempo representando o passado, o agora, né, e o futuro. Então, em algum momento do passado lá, ela esteve fazendo essa ação, né, de ouvir música. Então, a gente vai representar assim, né? She was listening to music. Então, a estrutura do past continuous precisa do quê? Do verbo to be, né, was ou were, e um outro verbo com ing, com ing. Então, esse ing é o que faz o correspondente ao nosso gerúndio em português, falando, comendo, dormindo, né? O nosso em português termina com ando, endo, indo, em inglês termina com ing, né? ing. Então, a gente vai precisar, né, nas casos afirmativos, do sujeito, que é a pessoa de quem a gente fala. Vamos pensar, então, se vai precisar usar was ou were, dependendo de quem for o sujeito. E depois o verbo principal, né, o que é representar a ação, acrescentando ing, né, o ing a esses verbos, ok? Então, aqui eu tenho, no caso, Mary was dancing at 5 o'clock. Quer dizer, então, que a Mary estava dançando às 5 horas. A gente acrescentou was, porque Mary é she, né, e para she a gente usa was. O verbo dance recebeu a terminação ing, né? ing. Então, Mary was dancing at 5 o'clock. The negative statements, we just add not. A gente vai só acrescentar o not nas frases negativas, né? Então, eu tenho lá o sujeito, was ou were junto com not, então vai ficar wasn't ou weren't. E da mesma forma o verbo com a terminação ing. Então, aqui, por exemplo, he wasn't playing, né? Ele não estava brincando. They weren't playing, eles não estavam brincando. E nesse outro exemplo aqui, ó. The kids were not studying when I arrived. As crianças não estavam estudando quando eu cheguei. Olha só, não estavam estudando. They were playing video games. Estavam jogando videogame, né? And the questions, as perguntas com past continuous. A gente vai fazer também a inversão, né? Colocar o was e o were no começo da pergunta, trocando de lugar com o sujeito, né? Com o subject, como a gente fez lá com o verbo to be no passado igualzinho, né? Então, a gente vai perguntar, por exemplo, was he playing? Ele estava tocando. Were they playing? Eles estavam tocando. E como é que eu poderia responder isso? A gente vai responder, então, yes or no.
o sujeito, né, que é a pessoa de quem a gente estiver falando, e aí se for afirmativa, was ou were, e se for negativa, wasn't ou were, né, was not ou were not. Então, por exemplo, aqui, né, was he playing? Ele estava brincando? Ele estava jogando? Yes, he was. Ou então, no, he wasn't. Cadê? No aqui. No, he wasn't. Se eu perguntasse, were they playing? Eles estavam brincando? Yes, they were. Or no, they weren't. Okay? These are just some examples. We have a table showing the structure. Também é para mostrar a estrutura, mas a gente pode usar a imaginação para montar fases diferentes, né? Se eu perguntasse para vocês assim, ó, were the dogs sleeping yesterday morning? Os cachorros estavam dormindo ontem de manhã? Então, vou observar a imagem aqui. Yes, they were. And were they sleeping in their beds? Eles estavam dormindo na cama deles? No, they weren't. They were sleeping on the floor. Estavam dormindo no chão, né? Então, a gente pode usar a imaginação realmente e criar vários tipos de perguntas diferentes, né? E de frases diferentes também. Se precisarmos fazer perguntas, né, no past continuous com aquelas WH questions, a mesma coisa lá do verbo to be no passado. Basta acrescentar essas WH words antes ainda do was ou do were. Então, por exemplo, assim, ó, what was she doing? O que ela estava fazendo? What were you doing? O que você estava fazendo? Então, a estrutura permanece a mesma, basta acrescentar a nossa WH word no início. Vou perguntar aqui então, where was Peter eating? Onde o Peter estava comendo? He was eating at Bob's. Ele estava comendo no Bob's. Mostra então o lugar, né, o restaurante, a lanchonete onde ele estava comendo. Ok? So guys, thanks for watching. Obrigada por assistirem o vídeo. I hope you have enjoyed it. Espero que tenham gostado, tenham conseguido aprender. Leave your comments here. And tell me, where are you from? Which school are you from? De que escola você é? Deixa aí nos comentários para a gente saber, ok? Bye, bye. See you next class.